Bom dia, queridos irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos neste momento em escola dominical com todos os irmãos, membros desta igreja, mas também outros que estão nos vendo em diversas partes, seja aqui em Brasília, seja em outros lugares. Deus os abençoe. Vivemos em um momento, sem sombra de dúvida, difícil, delicado, e nós precisamos nesses momentos contarmos com a bênção de Deus, com a graça do Senhor nosso Deus. E por isso nós vamos orar agora para nós iniciarmos. Vamos falar com Deus. Aonde você está, tenha esse minuto de oração e fale com Deus. Coloque o seu coração, coloque a sua vida diante de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos por estarmos agora diante do Senhor, espalhados, seja aqui em Taguatinga, Brasília ou outros lugares, para cultuar ao Senhor, para ouvirmos da Tua Palavra. Pedimos que a bênção do Senhor se faça presente na vida de todos, Pai, na vida daqueles que estão adoentados, na vida daqueles que precisam da ajuda do Senhor, seja financeira, seja material, Senhor, e principalmente espiritualmente, que a boa mão do Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa colocar da graça do Senhor, que o Senhor possa dar a cada um, Senhor Deus, segundo a sua bondade e misericórdia, aquilo que eles tanto precisam, Pai. Glorifica o Teu nome. E agora nessa escola dominical, que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor abençoe a vida de todos, Pai, segundo também a sua misericórdia e graça. Em nome de Jesus, amém. Mesmo não estando presentes no templo físico, nós podemos louvar e bendizer a Deus. E eu gostaria que você agora pudesse louvar a Deus através de cânticos. Nós vamos, neste momento, ouvir estes cânticos. Vamos ouvi-los. Se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar. E leva, Senhor, do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com vós estou para vos salvar. Sim, sossegai. Que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro
a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva, Senhor, rei do céu e mar, pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, com vós estou para vos salvar. Sim, sossegai. Seja este revolto mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva, Senhor, rei do céu e mar. Sossegai, sossegai. Sim, sossegai. Irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos sobre as paredes do coração. E hoje nós queremos falar, depois de todas as paredes que nós ouvimos, paredes que nós vamos erguendo nos nossos corações, e paredes que não são boas, que nos separam uns dos outros e nos separam da graça de Deus e até de nós mesmos, da nossa essência. Depois que nós falamos de todas essas paredes que nos prejudicam, está no momento da gente reconstruir a nossa vida. Está no momento da gente pôr abaixo todas essas coisas ruins que foram construídas ao nosso derredor e está no momento da gente reconstruir ou então construir totalmente. Nós sabemos que quando se fala em construção, às vezes nós vamos fazer uma reforma. Às vezes a reforma é boa, nós temos que mudar isso na cozinha, temos que mudar isso na sala, no quarto e em outras coisas. Mas às vezes algumas reformas não dá mais para fazer devido à estrutura antiga da casa, do prédio, e por isso tem que lançar tudo aquilo no chão. Vêm os tratores, quebram, desfazem, e aí se reconstrói novos alicerces, novas paredes, de uma maneira que a casa fique muito melhor. E talvez é isso que você precisa fazer. Vamos lançar no chão as coisas e vamos reconstruir. Ou vamos construir do zero. E por isso, nesta manhã, eu quero falar exatamente sobre essa reconstrução. E gostaríamos que nós pudéssemos ver o texto básico desse estudo. Isaías, capítulo 25, versículo 12, a Isaías, capítulo 26, até o versículo número 5. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 25, 12. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Isaías 26, 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade.
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó, o que a pisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Esse texto nos fala de profecias de Deus. A primeira da destruição de povos, de pessoas que nunca creram em Deus. Por isso, quando chega em Isaías 25:12, ele fala que as fortalezas, os muros, seriam derrubados. Deus vai abatê-las, Deus vai destruí-las, Deus vai levá-las ao pó. O capítulo 26 já fala exatamente não mais ligado às nações impuras, mas ligadas agora ao povo de Deus. Fala daquilo que Deus fará e faz na vida do povo. Por isso ele pega o capítulo 26 e transforma em um cântico, um alegre cântico de louvor, de adoração a Deus, porque Deus constrói uma cidade forte, Deus faz com que os muros dessa cidade sejam muros de salvação. E pensando exatamente nessa reconstrução ou construção, é que nós vamos falar nesta manhã daquilo que deve ser feito em nossas vidas. Primeiramente, após as paredes serem construídas, erradas nas nossas vidas, nós percebemos que não dá para nos mantermos mais com uma construção condenada por paredes tortas. Veja esta casa. Esta casa foi construída exatamente para mostrar uma casa torta, uma casa deficiente. Assim são as pessoas que constroem as suas vidas sem a graça e a bondade de Deus. Lembra-se do Salmo 127:1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, quando nós construímos as nossas vidas sem Deus, a nossa casa fica assim, uma casa torta. Assim, nós precisamos reconstruir ou refazer as paredes do nosso coração, das nossas vidas. A nossa vida no passado, ela às vezes é construída em cima daquilo que nós vivemos. Ou seja, nós trabalhamos muito a questão da rejeição. Rejeição de pais, rejeições de pessoas, e que esses estímulos externos vão construindo uma vida deformada. E aí nós vimos então que nós precisamos acabar com essa vida deformada e construir uma nova vida. Por quê? Qual o objetivo de reconstruirmos a nossa vida? Vamos pegar o Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte. Por que nós temos que construir? Porque Deus é o lugar aonde a nossa vida deve ser construída. Por isso ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. A nossa vida deve estar no esconderijo do Altíssimo. Deus é que deve nos envolver. Deus é que deve ajudar e trabalhar nas nossas vidas para uma reconstrução. No versículo 5 a 9, quando ele diz: meu refúgio e meu baluarte,
Deus meu em quem confio, após ele dizer isso, aí ele fala: não te assustarás do terror noturno. Ou seja, quando nós temos a nossa vida em Deus, as nossas emoções são curadas. Antes nós ficamos assustados. E assim como nos dias de hoje, muitas pessoas estão assustadas diante do Covid-19. E esse texto diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Aí ele diz: nem da peste que se propaga nas trevas. Nós cremos que esta doença, o coronavírus, é uma peste que está se propagando. E aí ele diz que Deus vai o quê? Cuidar de nós. Ele continua dizendo: nem da mortandade que assola o meio-dia. Veja quantas pessoas estão morrendo ou já morreram. Aí ele coloca dizendo: nem da mortandade que assola o meio-dia, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Veja, toda esta proteção, todo esse cuidado de Deus é porque a pessoa faz de Deus a morada dele. E pensando exatamente em morada, nós vamos agora ligarmos à construção da nossa vida. Eu gostaria que nós pudéssemos agora, vocês vão ver as imagens, chamado exatamente do Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é um muro que existe em Jerusalém, na parte ocidental. É o segundo local mais sagrado do judaísmo, atrás somente do Santo dos Santos no Monte do Templo. Trata-se do único vestígio do antigo templo, que é chamado Templo de Herodes, mas na realidade não é Templo de Herodes. O Muro das Lamentações era parte, então, do edifício, dos muros que cercavam o templo. Este muro, ele permaneceu somente uma parte dele. Eu vou explicar um pouquinho melhor, antes de chegarmos a esse muro, o aspecto histórico sobre esta questão dos muros de Jerusalém. Por que são chamados muros de lamentações? Bom, primeiro, vamos pensar no primeiro templo. Ele situava no monte chamado Monte Moriá. Alguns de vocês lembram que foi no Monte Moriá que Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Foi ali que aconteceu o milagre, que Deus então providenciou um cordeiro para ser sacrificado. Este lugar foi o lugar que mais tarde foi construído o primeiro templo. O primeiro templo partiu do desejo de Davi. Davi foi impossibilitado de construir o primeiro templo exatamente porque ele era um homem de guerra. E Deus disse que as suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas Deus deu a Davi todas as condições, como ouro, prata, material e N coisas para ajudar na construção desse templo. Deus deu a Davi a planta do templo, ou seja, a parte da arquitetura foi divina, mas veio para as mãos de Davi. Deus deu a Davi todas as condições necessárias para que esse templo fosse erguido. E Davi se envolveu o máximo possível para que esse sonho do primeiro templo acontecesse. Na realidade, quem construiu esse templo foi o seu filho Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios do planeta Terra.
E Deus deu a ele toda a capacidade, todos os recursos para que construísse o primeiro templo. O primeiro templo, ele foi construído a partir da ordem de Davi em 1015 a.C. Jesus. As fundações desse templo foram lançadas em 21 de maio, vamos dizer, do nosso tempo, de 1012 a.C. Lembre-se que as datas antes de Cristo, vamos dizer, é de trás para frente. Primeiro 1015, depois 1012, vão chegando mais próximo do tempo em que Cristo nasceu. Então, 1012, os fundamentos começam a ser lançados, os fundamentos desse templo. Esse templo foi construído, então, vamos dizer, no século X a.C. Mas esse templo que foi tão glorioso e o próprio Deus manifestou a sua presença gloriosa, ele foi destruído no ano 586 a.C. Jesus. Mais ou menos cerca de 400 anos, 480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito. E esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Ele veio e destruiu completamente o templo, levou todas as coisas do templo para a Babilônia. Depois que Nabucodonosor destruiu esse templo, Deus havia dito através dos profetas que 70 anos seria o cativeiro. Após eles virem do cativeiro, foi então começado a reconstruir o segundo templo. Então o segundo templo, na realidade, não foi uma construção de Herodes, apesar que é chamado do Templo de Herodes, mas na realidade esse templo foi construído por Zorobabel, que era o governador enviado pelo rei para fazê-lo. E esse templo ele começou a ser construído em 535 a.C. E a sua construção foi interrompida durante o reinado de Ciro e retomada em 521 a.C., no segundo ano do rei Dário I. Em 516, ele foi consagrado. Diferente do primeiro templo, esse templo, por exemplo, ele não tinha a Arca da Aliança, não tinha o Urim, não tinha o Tumim, não tinha o óleo sagrado, não tinha o fogo sagrado, não tinha as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos de maná e nem o cajado de Arão. Na realidade, essas coisas não se sabe o que aconteceu com a arca. Alguns acham que a arca foi roubada e foi destruída. Outros, numa linguagem, vamos dizer, bíblica, que Deus retirou a arca da terra. Nós não sabemos 100% o que aconteceu. Nos 500 anos depois do retorno do povo para a terra prometida, esse segundo templo ele sofreu bastante com o desgaste devido aos ataques dos exércitos inimigos. Por isso, Herodes, o Grande, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs a restaurá-lo. As obras se iniciaram em 18 a.C. Jesus. E depois, esse templo foi destruído no ano 70 por Tito. E o que permaneceu desse segundo templo? Esses muros, que são chamados nos dias atuais de os muros das lamentações, onde os judeus ali se reúnem para orarem, para buscarem a Deus, para pedirem para a reconstrução do terceiro templo, que a Bíblia fala sobre isso. Qualquer dia a gente fala sobre essa reconstrução do terceiro templo. Então ali é um lugar agora de lamentações, de lágrimas, que o povo relembra o primeiro templo, o segundo templo, e o povo então coloca suas orações de Deus. Eles lamentam por tudo que Israel havia feito de errado.
e ali eles buscam ao Senhor. O que significa esses muros e até os templos? Quando Esdras e Neemias voltaram do cativeiro babilônico, eles começaram uma grande reconstrução. Os muros da cidade e o templo. O nome Neemias significa aquele que Deus consola ou confortado por Deus. Na realidade, Deus conforta Neemias, levando Neemias de volta para Jerusalém, e Neemias começa a reconstrução, para que isso que Neemias faz é um conforto para ele. Mas ao mesmo tempo, a pessoa de Neemias, que é confortada por Deus, conforta o povo na reconstrução do templo. Neemias, vamos colocar, ele tem uma figura que aponta para o Espírito Santo de Deus. Porque na realidade quem confortou Neemias e quem confortou o povo através de Neemias é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o confortador. Quando nós pensamos em reerguer as paredes do nosso coração, nós temos que olhar para a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ajudar a reconstruir os muros das nossas vidas. Porque o Espírito Santo, através do sangue, é capaz de derrubar essas paredes velhas da nossa vida, que nós passamos meses falando sobre elas. Através do sangue essas coisas caem por terra. Através do sangue é como se fosse um trator que derrubasse todas essas paredes do nosso coração. E quem aplica o sangue de Jesus nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós precisamos sim do Espírito Santo para erguermos os muros, erguermos o novo templo de Deus em nós. Ezequiel 36, 26 tem uma promessa de Deus que diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observe que ele diz que Deus vai nos dar um novo coração. Como? É a obra do Espírito Santo, de dar um novo coração. E diz: e porei dentro de vós espírito novo. Ele retira aquele espírito de angústia, aquele espírito errado que habitava dentro do nosso coração e nos coloca um espírito novo. Ele diz aqui que Deus tira de nós o coração de pedra. É o trator de Deus através do Espírito, ele retira esse coração de pedra. Porque todas as paredes, os tijolos que foram colocados pouco a pouco e que se tornaram uma parede, eles precisam ser derrubados. E é o Espírito como trator que derruba tudo isso. Ele tira esse coração de pedra que foi construído com o tempo das nossas vidas e agora ele coloca um coração de carne, um coração flexível, um coração amável e que nos transmitirá, através do Espírito, paz nas nossas vidas. Ele diz aqui: porei dentre vós o meu Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus é que a nossa vida é reerguida novamente. Lá em João 16, 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem passa a guiar as nossas vidas agora é o Espírito Santo. E o Espírito guia a verdade. Quanto mais você deixa Deus adentrar, Deus encher o seu coração, Deus encher a sua vida, mais Ele vai te guiar à verdade. E aí ele diz aqui nesse versículo 13 de João 16: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Ou seja, é o Espírito que vai nos guiar no nosso presente, mas também no nosso futuro. Isso significa que agora nós vamos começar a erguer verdadeiras paredes, mas não são paredes de separação, mas são paredes de proteção do nosso coração, do novo coração, das coisas erradas, do pecado. E quando essas paredes vão sendo erguidas pelo Espírito Santo, vamos dizer, essas paredes são transparentes. Não são paredes de fechamento, não são paredes de fazer com que a gente fique lá encolhido dentro de nós, mas são paredes de libertação. E o que vai sendo construído na nossa vida? Um templo. Exatamente isso, um templo vai sendo construído nas nossas vidas. Estamos ali para a construção do segundo templo. Quando nós pensamos em templo, nós lembramos de quem? De Esdras. Esdras foi um sacerdote que esteve à frente da construção desse segundo templo. Esse segundo templo deveria ser agora um lugar de adoração, deveria ser um lugar de ações de graça, deveria ser um lugar de comunhão. E foi linda a inauguração, o povo todo reunido, e o povo chorava por causa do passado, chorava por causa dos pecados, choravam lembrando do primeiro templo que havia sido destruído. Mas o povo também foi chamado a louvar, a alegrar-se diante de Deus. Então era um lugar de comunhão, de adoração a Deus. Era um lugar de contribuição, era um lugar de oração, era um lugar de testemunho, era um lugar que os sacramentos eram exercidos, era um lugar da manifestação da presença de Deus, do gozo de Deus, de santidade, de poder e de unção de Deus. É interessante isso. Por quê? Porque Deus quer fazer isso na nossa vida. 1 Coríntios 6, de 15 a 20, ele vai falando sobre esse templo. Aí ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? O seu corpo é um membro de Cristo. Assim como esta mão é membro do meu corpo, você é como se fosse uma mão, vamos colocar nesse sentido, membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugei da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Veja, ele está explicando aqui que quando nós nos unimos a uma prostituta, nós nos tornamos um corpo com ela. Ou seja, o nosso corpo passa a ser impuro como o corpo de uma prostituta. Mas vamos pensar também, não só em termos de prostituta, mas quando nós nos unimos ao pecado, nós nos tornamos um corpo com o pecado. E aí ele faz essa demonstração que nós não somos membros da impureza do pecado, mas nós somos membros do corpo de Cristo. Aí ele diz mais na frente: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, esse membro aqui que faz parte do corpo de Cristo é um santuário do Espírito. É como esta mão, que é uma extensão do corpo, assim como você é uma extensão do corpo de Cristo, é um templo do Espírito Santo. Por isso, a construção das nossas vidas
Como Davi, por exemplo, teve a planta de Deus, o projeto arquitetônico de Deus, nós temos que ter o projeto arquitetônico de Deus para que a nossa vida então se torne um templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos das orientações de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar de Deus, nós precisamos estar mais perto de Deus, porque nós somos o templo onde Deus habita e somos a extensão de Cristo Jesus. E aí ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós, e por isso nós passamos a ser o quê? O templo de Deus. Aí ele diz: o qual tendes da parte de Deus, quem? O Espírito Santo, e que vocês não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados pelo Senhor através de Cristo Jesus. Nós não somos mais nós, ou seja, nós não somos mais aquela edificação cheia de paredes podres. Nós agora fomos tomados do pecado, levados para Cristo, para sermos reconstruídos ou nos tornarmos agora um templo onde Deus habita. É isso que Deus quer fazer. Qual é a primeira coisa que foi feita quando reconstruíram o templo lá em Jerusalém através de Esdras? Lá em Esdras capítulo 3, versículo 2, diz assim: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel. Zorobabel era o governador. E edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocausto. A primeira coisa que tem que estar dentro da nossa vida se chama altar de Deus. A nossa vida é construída em Deus. Mas a primeira coisa que tem que estar lá dentro é o altar de Deus. O altar de Deus tem que estar aqui na sua mente. É o altar do sacrifício. É o altar que você se aproxima de Deus e diz: Deus, eu pequei, lava-me com o sangue do Cordeiro. É o local onde o Cordeiro vem, onde a cruz se manifesta para a sua purificação. Isto nos mostra o que, queridos? Que você não precisa confessar os seus pecados para todo mundo. Você tem que confessar os seus pecados aqui, na sua mente, no seu interior, diante do altar de Deus. O altar de Deus não mais está lá naquele templo antigo, mas agora está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. E todos os dias você tem que chegar nesse altar. Todos os dias você tem que abrir o seu coração a Deus nesse altar. Fale com Deus, confesse os seus pecados, peça que o sangue de Jesus te lave de todos os seus pecados. O grande problema da igreja de Corinto é que a igreja de Corinto perdeu esse altar. Muitas pessoas estavam vivendo vidas erradas. Irmãos estavam vivendo em prostituição. Havia um rapaz que possuía a esposa do seu pai, a sua madrasta. Havia problemas entre irmãos por causa de dons espirituais, problema entre irmãos por causa de coisas ligadas à justiça comum, que estavam procurando até juízes externos para julgar problemas internos. Isso não era mais o templo de Deus. Era um lugar em que eles estavam tentando reerguer as paredes antigas do pecado. E isso não pode mais suceder na nossa vida. Você não pode deixar essas paredes antigas serem levantadas na sua vida. Deus deseja que você seja o templo do Espírito Santo do Senhor. Queridos, nessa manhã a gente vai falar só sobre isso. Sabe? Nós precisamos
de construir esse templo na nossa vida. Mas lembrando que esta é uma obra de Deus, nós só somos instrumentos, nós somos os pedreiros, nós somos os serventes, nós somos os trabalhadores. Precisamos do projeto de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Jogue todas as paredes velhas para fora da sua vida e reconstrua a sua vida em Deus. Deixe o Espírito de Deus agir na sua vida. É Ele que nos ajuda. Lá em Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o que nós temos que fazer. Se achegue confiadamente diante de Deus, diante do trono da graça de Deus, a fim de você receber misericórdia de Deus e nós todos acharmos graça, socorro bem oportuno nas ocasiões que nós estamos e vamos vivê-las. Você precisa construir a sua vida. Chega de coisas erradas. Chega de coisas que estão sendo entulhadas na sua vida. É hora de você olhar e falar: Deus, eu sou um templo. Eu não posso viver com esse templo imundo. Lance para fora todas essas coisas e diga: Senhor, o Senhor que tem um projeto original, me ajude, me abençoe. Eu quero ser um templo. Eu quero dentro de mim que haja louvores, haja a manifestação da glória do Senhor. Assim como aconteceu nos dias da inauguração do primeiro templo, o Senhor se manifestou. Se manifeste a minha vida, se manifeste com essa presença, se manifeste com a glória do Senhor. Querido, é hora de reconstrução. É hora de erguermos o templo de Deus nas nossas vidas. É hora de erguermos as nossas vidas como um santuário do Deus vivo. Faça isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Eu gostaria que você colocasse a sua vida agora em oração. Que você pudesse dizer: Deus, lava-me, Deus. Deus, faça desta parte aqui, desse membro, como ligado a Cristo Jesus, um santuário, um templo de Deus. Faça isso, meu Deus. Eu quero sentir paz no meu coração. Eu não quero estar envolvido com esses sentimentos errados, com tanta política suja, com tantas coisas erradas, com tantos temores dentro do meu coração. O templo é a manifestação da glória do Senhor. Se manifeste a mim, acalme o meu coração, acalme a minha vida e me coloque diante da verdadeira adoração ao Senhor. Ore nesse momento, fale com Deus, tenha um momento de oração. Pai bendito, glorifica o seu santo nome na vida de todos, Pai. Que nós possamos olhar para nossas vidas, Senhor. Se a nossa vida está cheia de paredes velhas, podres, mal cheirosas, com odores terríveis, Pai. Senhor, pelo seu Espírito Santo, lança tudo isso abaixo. Senhor, pela glória do Senhor, construa um verdadeiro templo. Um templo onde o seu Espírito habita, um templo onde o seu Espírito, Senhor, revela a verdade, onde o seu Espírito nos guia, Pai, para a glória do teu nome. Manifesta-te na minha vida e me faça um templo cheio da glória do Senhor. Glorifica o seu santo nome na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus mais uma vez.
tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Meus irmãos, alguns avisos gostaria de dar. Passei por conselho a lei do governador da igreja voltar a funcionar. Essa lei tem muitas recomendações e, dentre elas, as pessoas acima de 60 anos não podem participar. Imagine que o pastor não pode participar, porque tem 60 anos, e o nosso pastor auxiliar também está nessa faixa. Ou seja, a recomendação é que a igreja agora seja uma igreja abaixo de 60 anos, mas acima de 10 anos. E as pessoas devem sentar numa distância considerável um dos outros.
E nós temos que ter ainda a ligação com o GDF para ele fazer essa autorização. E existe N situações que nós estamos estudando, mas esperamos que Deus nos ajude, nos abençoe, nos mostre a melhor maneira. Mas até que isso venha acontecer da melhor maneira e voltarmos para o templo, vocês têm a possibilidade de ouvirem a palavra de Deus através dos vídeos, através da internet, através do seu celular. Ouça, querido, ouça. Não caia na velha rotina de ficar distante de Deus e só olhando para as coisas desse mundo. Esse é o momento, ouça, ouça. Você pode ouvir uma vez, duas vezes, três vezes. Lá no Facebook da igreja, como também no YouTube, nós estamos colocando uma série de estudos a respeito, por exemplo, das nossas doutrinas. Já falei sobre a justificação, sobre a santificação, sobre o batismo. E cada semana a gente vai colocar algo novo. Tudo isso é para ajudar aqueles que estão na classe de catecúmenos. Nós temos 3 pessoas que estão estudando, mas também você, né, reveja essas coisas. São coisas abençoadoras, tá bom? Façam isso. Outra coisa, continue orando pela nossa irmã Ereni, que está na UTI, que precisa das nossas orações. Nós louvamos a Deus pela recuperação dos irmãos que passaram também por problemas de saúde e graças a Deus estão melhorando. Nós pedimos aos irmãos que orem pela Dona Maria, a avó da nossa irmã Iva, né? Nós louvamos a Deus porque Deus está nos abençoando e como nós precisamos desses momentos. Seja sensível em abençoar a vida dos outros, a sua vida. Não seja vergonhoso se você está precisando de alguma coisa. Fale conosco, manda um WhatsApp aí pessoalmente. Algumas respostas, às vezes, eu tenho dado pessoalmente e não colocado lá no WhatsApp da igreja. Então, às vezes, quando alguém pede, às vezes eu falo direto e não coloco lá. Tá bom? Então, vamos estar orando, vamos estar lendo a palavra de Deus. Não se deixe se envolver por esse mundo, por essas coisas, só notícias ruins, né? Tem gente que comenta política mais do que tudo, mas não comenta o Evangelho de Cristo Jesus. Não é verdade. Tem pessoas que estão assim, tão colocadas a sua cabeça no mundo político e acabam sofrendo exatamente consequências disso. Se volte para Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de estar na presença de Deus, é tempo de renovação. Renove-se, tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração terminando a nossa escola dominical. Lembrando que você tem acesso também à sala ligado ao pastor Reginaldo, então ele posta, você pode ouvir também lá, tá bom? Deus o abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela nossa escola dominical, pedimos a bênção do Senhor sobre todos, Pai. Renova a tua igreja, fortaleça a tua igreja, não deixe que alguns irmãos agora vá criar, Senhor Deus, momentos de distância de Deus, porque não está vindo para a igreja, Senhor. Pessoas que vão se acomodar a não mais estar na igreja, a não mais ouvir a palavra de Deus. Não deixe que isso aconteça com o seu povo, mas pelo contrário, sejam momentos de renovação. Nós sabemos que o Senhor está falando através desse vírus a N pessoas, e que o Senhor nos coloque diante de Ti, sabendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a proteção do Senhor. Proteja o Teu povo, cuide do Teu povo. Nós rogamos as Suas bênçãos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham um bom dia e logo mais às 19 horas vai ser transmitido, né, o nosso culto. Deus o abençoe. Um grande abraço.